Olá, hoje vamos continuar a discussão do poema de Hesíodo, Os Trabalhos dos Dias, e vamos ver claramente a sua posição, a sua concepção de justiça, que no fundo, como eu já tinha antecipado, não é diferente de Platão, na medida em que tanto Platão quanto Hesíodo aqui estão invocando uma justiça superior. Eles apelam a uma justiça superior que deve existir, que deve estar por cima da justiça efetiva dos homens. Né? Que é uma justiça falha, que é uma justiça cheia de sentenças tortas, pois tortos são os interesses dos seres humanos. Na invocação, as musas, que está no início do poema, no final dessa invocação, o poeta pede a Zeus, Zeus altissonante, que altíssimos palácios habita, e pede para Zeus ouvir, ver e compreender, e com justiça endireitar sentenças. Aí vira para o irmão e diz: tu, Terces, eu a ti, verdades quero contar, inclusive nomeando. Né? Bem, então, aqui estamos vendo claramente que há no poeta, pelo menos no poema, a presença de uma concepção, que está redigida, está escrita, está registrada, né, de um ente superior ao qual devemos apelar para que imponha justiça e possa endireitar sentenças tortas feitas pelos seres humanos ao eles, quando eles, seres humanos, promulgam esse tipo de sentenças com base nos seus interesses escusos ou por serem, como no caso, que acusa o Hesíodo de suborno. Bem, o poema começa com uma referência a duas lutas. Né? Duas lutas. A luta, uma luta boa e uma luta má. A luta boa é aquela luta que precisamos fazer os homens, diz Hesíodo, todos os dias, por meio do trabalho. Pois é por meio do trabalho, pela luta diária, que nós, seres humanos, vamos poder conseguir o que precisamos. E a outra é a luta má, aquela luta da polêmica, da discussão, né, dos tribunais, em que, como acabei de dizer, podem ocorrer, e de fato ocorrem, sentenças tortas, porque os homens aplicam mal a justiça, não seguem os ditames corretos de uma justiça superior, mas os ditames dos seus interesses pequenos. E assim, portanto, se afastando da justiça superior. Estou enfatizando estas dois níveis. O nível da justiça como existe nos seres humanos, e o nível superior de uma justiça absoluta, para falar em termos conhecidos por nós, justiça positiva, a que positivamente existe, ou a relativa aos interesses humanos, e uma justiça superior, que seria uma justiça absoluta. Nesse caso, personificada por Zeus. Sobre essas duas lutas, diz o poeta, no verso 14, começando no verso 14, pois uma é guerra má e o combate amplia, funesta. Nenhum mortal a presa, mas por necessidade, pelos desígnios dos imortais, honram a grave luta. A outra nasceu primeira da noite tenebrosa e após o Cronida é o filho de Cronos, Zeus, altirregente no éter, nas raízes da terra, e para os homens ela é melhor. Esta outra luta está nas raízes da terra, e justamente, por exemplo, semeando, cavando, roturando o solo, arando, que nós vamos conseguir o que precisamos. E nessa luta diária de roturar o solo, de arar, de semear, é que os seres humanos vão, então, conseguir aquilo que precisa. Essa desperta até o indolente para o trabalho, diz o poeta. Como ele se está referindo
situação dele com o irmão, que estão debatendo nos tribunais pela herança dos pais, e o Perses está subornando os juízes para ficar com a maior parte, essa motivação da obra, do poema, como eu já disse, ele decidiu falar, não, Perses, não é assim que se ganha, né? Se ganha com o trabalho, e não subornando os juízes. Então, no verso 26, ele diz, ó Perses, mete isto em teu ânimo, a luta malevolente teu peito do trabalho não afaste, para ouvir querelas na ágora, né? Ou podemos dizer no tribunal, e a elas dar ouvidos, pois pouco interesse há em disputas e discursos para quem em casa abundante sustento não tem armazenado. O que a terra traz, o trigo de Deméter, e o que a terra tem armazenado. Então, isso que precisamos, né? Lutando, né? Arando a terra e semeando, conseguir. Fartado disso, diz Hesíodo, fazer disputas e controvérsias contra bens alheios poderias, mas não haverá segunda vez para assim agires. E pede então, decidamos aqui nossa disputa com retas sentenças, que de Zeus são as melhores. Percebam, a dos homens são tortas, a de Zeus são as melhores. E aqui explica então a motivação que leva a sua disputa com Perses e este poema. Já dividimos a herança, e tu de muito mais te apoderando levaste, roubando, e o fizeste também para seduzir reis comedores de presentes, ou seja, subornáveis. Que este litígio querem julgar. E aqui está a frase que cita Platão. Estes nécios não sabem quanto a metade vale mais que o todo. Está no verso 40. Nécios, estes juízes corruptos, não sabem quanto a metade vale mais que o todo. E Platão disse já, na República afirma literalmente como foi sábio Hesíodo ao dizer quanto a metade vale mais do que o todo. Então, obviamente, Platão leu este poema e, pelo que vamos ver depois, eu sinceramente não compreendo como ele não percebe que há aqui uma defesa de uma justiça absoluta e não a defesa de uma justiça relativa aos interesses humanos, ou de uma justiça como ela de fato existe nos estados, né? Em cada estado, os grupos poderosos determinam quais são as leis de acordo aos seus interesses. Então, essa é a questão. E dessa concepção que acabo de citar, evidentemente, Hesíodo se afasta. E é essa outra absoluta que ele defende aqui, simbolizando com a figura de Zeus, e é a que o Platão vai defender na República, como veremos posteriormente. Já dito na aula passada que ele vai defendendo suas posições e vai enfiando os mitos da época para, de alguma forma, sustentar suas posições. Ele diz, oculto, estou no verso 40 aproximadamente, oculto retém os deuses o vital para os homens. Se não, comodamente, em um só dia, trabalharias para teres por um ano, podendo em ócio ficar. Acima da fumaça, logo o leme alojarias. Quando os botes vão para o mar, quando eles chegam, tem que passar por uma secagem. Então, eles os secam virando e pondo debaixo de carvão aceso, etc. Então, com essa fumaça, né? Trabalhos de bois e incansáveis mulas se perderiam. Se perderiam porque não haveria necessidade de trabalhar. Mas, ele diz, Zeus, encolerizado com Prometeu, como sabemos, ocultou o fogo dos deuses, pois foi logrado por Prometeu. E por esse roubo, para os homens tramou
tristes pesares. Então, o trabalho é o castigo aos homens pelo Prometeu ter feito isso. O que é interessante, porque o castigo na nossa cultura cristã também, o trabalho, perdão, é um castigo, né? O trabalho é um castigo. O castigo de Deus ao expulsar Adão do paraíso por ter cometido o pecado original. A Eva, Deus disse que deveria parir os filhos com dor, e Adão ganharás o pão com o suor da tua fronte, né, com o teu trabalho. Então, nos dois casos, de forma interessante, há um Deus encolerizado que então castiga por alguma falta cometida por alguém o resto da humanidade, ao trabalho, né? Então, o trabalho está dentro da racionalidade das coisas. Para nós podermos conseguir o que precisamos, então não há outra via do que trabalhar, que de alguma forma está fundamentada num mandato absoluto, neste caso, e no caso da nossa cultura cristã, numa ordem divina. E, além disso, Zeus, então, criou Pandora para enviar aos homens, né? E criando, com isso, a figura feminina. A Pandora é a que traz os males para o gênero humano. Ela, ao levantar pela sua curiosidade a caixa que lhe foi dada, mandada enviada por Zeus, por intermédio de Epimeteu, irmão de Prometeu. Só que ela, assustada, quando viu que saíam os males, ela fechou e deixou, por último, ficou a esperança, como nós tínhamos já visto, que seria justamente a nossa consolação, né, dos seres humanos que vivemos nesta vida, cheia de sofrimentos e de males que foram espalhados por ela, pela ação dela, por esses males, para, pelo menos, termos a esperança. Então, e segundo o poema, nem tudo na vida é sofrimento, né, como vamos ver. Nos versos 80, 90, no verso 89 está aquela passagem em que o Epimeteu, só depois de ter feito o que ele fez, compreendeu, porque ele compreendia sempre, depois de acontecerem as coisas, compreendia as consequências das suas ações. Ele aceitou o presente para Pandora, que era a caixa, né? E depois de aceitar, diz o poeta, sofrendo mal, ele compreendeu, ele Epimeteu. Antes, assim como na nossa cultura, Adão e Eva viviam no paraíso, vejam, antes vivia sobre a terra a grei dos humanos a recato dos males, ou seja, sem males, e também dos difíceis trabalhos, não havia trabalho, exatamente como no Éden, né, no paraíso em que Adão e Eva viviam. A recato dos males, a recato dos difíceis trabalhos, das terríveis doenças que os homens depois, né, põem fim. Mas a mulher a grande tampa do jarro alçando, dispersou-os e para os homens tramou tristes pesares. Sozinha ali a esperança com indestrutível morada, abaixo das bordas da caixa restou e para fora não voou, pois antes repôs a tampa do jarro, por desígnio dos Zeus porta-égida e agrega nuvens. Justamente o Zeus já queria isso, já queria que ela fechasse a tampa antes da esperança sair, para pelo menos os homens terem na sua vida sempre, no fundo, a esperança. Então, continua o poeta no verso 100. Mas outros 1000 pesares erram entre os homens, plena de males a terra, pleno o mar. Doenças aos homens, de dia e de noite, vão e vêm, espontâneas, levando males aos mortais em silêncio, pois o tramante Zeus a voz lhes tirou. E conclui no verso 105, veja, da inteligência de Zeus não há como escapar. Essa é a nossa ideia. Do conhecimento de Deus nós não podemos escapar, então nossos pecados são conhecidos por Deus. Por mais que nos ocultemos, Deus está sabendo o que nós temos feito e alguma hora o castigo chegará. Compreendem? Então aqui ele está, exatamente como na nossa cultura cristã, Zeus está de olho em cada uma das nossas ações. E dessa inteligência
da inteligência de Zeus e também da justiça de Zeus, nós não poderemos escapar. Então, aqui não há como dar outra interpretação. Percebam, eu disse no início, não podemos interpretar de outra forma. Como quem diz, não podemos dizer que Hesíodo, em algum momento, diz, não, os seres humanos podem decidir de determinar as leis que eles queiram, caso considerem conveniente, porque essas são as melhores leis. Em momento algum, pelo contrário, sempre a lei superior é a de Zeus, é a lei divina, uma lei absoluta. Como nós também pensamos que a lei de Deus é a lei absoluta. Ou também, como imaginamos, em muitos casos, que haveria, em última instância, uma justiça superior. E dessa justiça nós não podemos escapar, e todo aquele ser humano que faça alguma falcatrua, que cometa um crime, mais tarde ou mais cedo, nesta vida ou na outra, terá que pagar. Essa é a nossa convicção, e evidentemente não pode não ser a convicção de Zeus que está escrito. Então eu disse para vocês, não é uma interpretação forçada, está escrito, é uma questão literal, de só compreender e dizer, nossa, exatamente do mesmo jeito a nossa cultura pensa sobre a justiça, que há uma justiça que está por cima das nossas vontades e das nossas fraquezas e debilidades, e que está por cima dos nossos crimes, e justamente por esses pecados e crimes nós vamos ter que pagar, já que a justiça não deixa de ficar de olho nas nossas ações e na nossa conduta. A partir do verso 106 começa uma sessão que é sobre as 5 raças. As 5 raças que os deuses criaram para os homens, que são a raça de ouro, de prata, de bronze, os heróis e os de ferro, que somos nós. A raça de ferro somos nós. Por coincidência ou não, Platão também fala dessas raças, que são o mito das almas. Está em Platão e nós vamos ver quando leiamos a República. O mito das almas. Que almas, segundo Platão, nós seres humanos nascemos com almas áureas, almas argênteas, almas brônzeas. Então, que nasce com alma e almas férreas. Então, quem nasce com alma de ouro, áurea, nasce para governar. Quem nasce com alma de prata, com alma argêntea, nasce para defender a polis, para ser militar, para ser guerreiro. Quem nasce com alma bronzea, nasce para ser artífice. Artífice no sentido amplo. Não só marceneiro, carpinteiro, mas médico, matemático. Todas elas são chamadas artes. Os artesãos têm almas bronzeas. E esses artesãos são de todo tipo. Engenheiros, médicos, alfaiates. Todos têm uma técnica. Tecné, que é a arte que cada um deles domina. E, por fim, os que nascem com alma férrea, são que nascem para ser agricultores. Então, da única fonte que Platão poderia ter tirado esse mito das almas é deste mito, fazendo uma modificação substancial, de fato, mas isso veremos depois. E no caso aqui, essas 5 raças que existiram antes da nossa humana, a áurea, a de ouro, os homens de ouro viviam felizes, nunca fizeram mal e morreram como que em sono, dormindo. E Deus, Zeus, os colocou num lugar dos bem-aventurados. Depois vem a raça de prata. Então, qual é a raça de... Qual é a característica da raça de prata? Esta raça, diz o poeta, viviam no excesso e do excesso. Não honravam os deuses, e Zeus os ocultou sobre a terra. Dessa forma, os fez desaparecer, os da raça de prata, que por não honrarem os deuses e por viverem no excesso, por se excederem. Depois, a raça de bronze, ela era uma raça de seres
ou de homens violentos. E esses se exterminaram. Eram tão violentos que entre eles próprios se mataram. Depois vem a raça dos heróis. Evidentemente, os mais justos e mais corajosos. Os heróis, os famosos heróis gregos. Aquiles, por exemplo, é um herói. Então, os heróis, em alguns casos, como no caso de Aquiles, eram semideus, pela sua bravura, pela sua valentia, pela sua coragem e pela sua noção de justiça, eles foram também levados e vivem sob a bênção, digamos assim, e proteção e bem-aventurança de Zeus, os heróis. E depois vemos nós, os da raça de ferro. Estes nós somos condenados a trabalhar para sobreviver. Eu vou ver o que ele disse depois, estou fazendo um resumo. Os deuses nos dão árduas angústias. Só que esses males bens estão misturados. Mas também seremos destruídos. Quando esta raça, a raça de ferro que somos nós, será destruída quando comecemos a desonrar os pais, a não ser solidários com o próximo. Quando tomemos as leis nas nossas mãos, percebam isto, tomar a lei pelas próprias mãos, fazer da força o direito. Pensem, fazer da força o direito. Dizer que é justo aquilo que quem tem mais força determina que seja. Isso é dizer o direito do mais forte. Então, por assumirem esta concepção de justiça, que é a do direito do mais forte, e não a do direito que vem da ordem superior, então seremos destruídos. Então vamos ver essas passagens como está no poema. Esse afastamento da justiça absoluta será o fim. Será o fim. Porque será o fim do convívio pacífico e sadio entre os homens. E diz o poeta, contra o mal, força não haverá. Quando os homens ultrapassem as medidas, quando não obedeçam, não honrem os deuses, não honrem os pais, não respeitem os seus semelhantes, quando imponham pela força seus direitos e não sigam um direito superior, não haverá mais convívio pacífico entre os homens e contra o mal criado pelos seres humanos. Força não haverá. Então, aproximadamente no verso 110, que começa 105, deve ser o verso A Raça de Ouro, diz o poeta, se queres com outra história, esta encimarei. Primeiro de ouro, a raça dos homens mortais criaram os imortais, que mantêm Olímpias moradas. Eram do tempo de Cronos, quando no céu ele reinava. Como deuses viviam esses homens de ouro, tendo despreocupado o coração, apartados, longe de penas e misérias, afastados de misérias e penas. Nem temível velhice lhes pesava, sempre iguais nos pés e nas mãos. Alegravam-se em festins, os males todos afastados, morriam como por sono tomados. Todos os bens eram para eles. Espontânea, a terra nutriz fruto trazia abundante e generoso a eles. E eles contentes, tranquilos, nutriam-se de seus pródigos bens. Então não trabalhavam, eram felizes, viviam contentes e tranquilos. Depois que a terra a esta raça cobriu, vieram os outros, vieram os da raça de prata. Como eram estes? Então uma segunda raça bem inferior criaram Argêntea, os que detêm Olímpia morada dos deuses, ou seja, criaram esta. A áurea, nem por talha, nem por espírito semelhante, não era semelhante a Argêntea, a de prata, a de ouro, a áurea. Mas por 100 anos, filho junto à mãe cuidadosa crescia, menino grande, em sua casa brincando, e quando cresciam e atingiam o limiar da adolescência,
pouco a pouco, viviam padecendo horríveis dores, por insensatez. Eram insensatos, pois louco excesso não podiam conter em si. Eram incontidos, não se continham, não se podiam controlar, não se controlavam, não se mediam. Essa questão da mesura, de se medir, se conter. Isso é importante, nem aos imortais queriam servir, nem sacrificar aos venturosos em sagradas aras, ou seja, fazer sacrifícios aos deuses, ou seja, fazer cerimônias religiosas. Né? Em outras palavras, honrar os deuses. É lei entre os homens, segundo o costume, honrar os deuses. Depois será honrar pai e mãe. Percebam como eu disse já lá no início, como nós somos, eles são o berço da nossa civilização ocidental. Honrarás os deuses, amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso primeiro mandamento, e honrar pai e mãe, assim como não mentir e não matar. Né? Então, o que aconteceu por eles serem assim? Zeus, filho de Cronos, encolerizado, os escondeu, porque honra não davam aos deuses, porque não honravam os deuses. E depois também nesta raça sobre a terra ele ocultou Zeus. Quero lembrar para vocês quais são os mandamentos da nossa religião cristã. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não tomarás o nome de Deus em vão. Santificarás as festas em nome de Deus, porque ele está dizendo que não honravam os deuses fazendo sacrifícios, fazer as festas religiosas. Quarto, honrarás pai e mãe. Honrarás pai e mãe. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás atos impuros. Sétimo, não roubarás. E depois não darás falso testemunho, nem mentirás. Percebam que tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui. Contido aqui como mandamentos supremos, por cujas razões estes deuses, os de prata, os de bronze, como vamos ver, foram castigados, foram então eliminados, né? Foram mortos, na verdade, né? Então, por isso ele diz, atingiram o limiar da adolescência, esses homens de prata, pouco a pouco viviam padecendo horríveis dores por insensatez, pois louco excesso não podiam conter em si, nem aos imortais queriam servir, não honravam os deuses, nem sacrificar aos venturosos em sagradas aras, em cerimônias religiosas. Né? Como está um dos mandamentos que acabo de ler. Lei entre os homens segundo o costume. Essas leis que não dependem de quem está no poder, são leis que vão além das específicas leis criadas pelos homens. Depois vem a raça de bronze. Zeus pai, terceira outra raça de homens mortais, bronzea, criou, em nada se assemelhando à Argéntea. Era de freixo terrível e forte, e lhes importavam de Ares obras dementes e violências, eram extremamente violentos. Nenhum trigo eles comiam e de aço tinham resistente o coração, inacessíveis, grande sua força e braços invencíveis. Por suas próprias mãos, tendo sucumbido, desceram ao úmido palácio do gélido Hades. Por suas próprias mãos, tendo sucumbido, eles se exterminaram, desceram ao úmido palácio do gélido Hades. Depois vem a raça dos heróis. Mas depois, diz o poeta, também a esta raça a terra cobriu. De novo, ainda outra, quarta, sobre a fecunda terra, Zeus Cronida, fez mais justa e mais corajosa, que são os heróis. Eles também morreram, e Zeus Cronida, pai, nos confins da terra, os confinou, e são eles que habitam
de coração tranquilo, a ilha dos bem-aventurados, junto ao oceano profundo. E os afortunados a quem doce fruto traz 3 vezes ao ano a terra nutriz. São os heróis. E por fim, a raça de ferro. Vejamos o que diz o poeta. Antes não estivesse eu entre os homens da quinta raça, mais cedo tivesse morrido ou nascido depois, pois agora é a raça de ferro e nunca durante o dia cessarão de labutar e penar, e nem à noite de se destruir. E árduas angústias os deuses lhes darão. Entretanto, verso 179, entretanto, a esses males bens estarão misturados. Então, não é somente infelicidade, doença e miséria que nós, desta raça, temos, mas também há bens misturados aos nossos sofrimentos. Só que esta outra raça também terminará. Vejamos por quê. Quando começam a ver as condições para o fim desta raça. Também esta raça de homens mortais Zeus destruirá. No momento em que nascerem com têmporas encanecidas, quando nasceram já velhos, têmporas, isto aqui, encanecidas, como eu, né? Nem pai a filhos se assemelhará, nem filhos a pai, nem hóspedes a hospedeiros, ou companheiro a companheiro, e nem irmão a irmão caro será, nem irmão a irmão caro será, como já havia sido. Vão desonrar os pais. Acabei de ler os nossos mandamentos. Vão desonrar os pais tão logo estes envelheçam, e vão censurá-los com duras palavras, insultando-os aos pais, desonrando os pais. Esse é um critério gravíssimo. Pensem, está indicando o mais grave. E nem fala em matar, fala em desonrar os pais. Cruéis, sem conhecer o olhar dos deuses e sem poder retribuir aos velhos pais os alimentos. Retribuir aos velhos pais os alimentos, os que eles nos deram quando éramos crianças. Agora, esta parte que está no verso 189, com a lei nas mãos, um do outro saqueará a cidade. Vejam, com a lei nas mãos, ou seja, quando eles tenham a força suficiente, o poder suficiente para impor sua vontade, para impor sua lei, a lei do mais forte. Pensem, está dizendo, a lei do mais forte não é a lei justa, mas uma lei injusta, em outras palavras. Nessas circunstâncias, graça alguma haverá a quem jura bem. A quem jura corretamente, ele não será premiado, pelo contrário. Nem ao justo, nem ao bom. Se honrará muito mais ao malfeitor e ao homem desmedido. Nessas circunstâncias, vai ser honrado o malfeitor e o desmedido. Com justiça na mão, mais uma vez essa expressão, pela força, né? Se impondo pela força, respeito não haverá. E agora, o covarde ao mais viril lesará, com tortas palavras falando, e sobre elas jurará, mentirá e dará falso testemunho, que é um dos nossos mandamentos. Então percebam, tudo isto é dizer, não se estão cumprindo os mandamentos supremos, as leis supremas, as leis que estão além das nossas pequenas e injustas vontades. E continua o poeta, a todos os homens miseráveis a inveja acompanhará. Ela malsonante, malevolente, maliciosa a olhar. Então, ao Olimpo, da terra de amplos caminhos, com os belos corpos envoltos em alvos véus, a tribo dos imortais irão abandonando os homens. Quem irá abandonando aos Quem vai abandonar respeito e retribuição com maiúscula, que são deusas? Entidades divinas abandonarão quais? Respeito à divindade do respeito e à divindade da retribuição. E tristes pesares vão deixar aos homens mortais. E por fim, no verso 201, contra o mal, força não haverá. Essa situação calamitosa
não haverá volta, portanto, segundo o poeta. Depois, a continuação, vem outro mito, que é a fábula do Gavião e o Rouxinol, que é belíssima. E o tradutor, o editor, botaram aí a justiça, então é sobre a justiça. Vejam o que o poeta mantém e defende por meio desta fábula. Agora diz, uma fábula falo aos reis, mesmo que isso saibam. Assim disse o gavião ao roxinol de colorido colo, no muito alto das nuvens, levando-o cravado nas garras. O gavião levando o roxinol, cravando nas suas garras. Ele, miserável, o roxinol, varado todo por recurvadas garras, gemia enquanto o outro, prepotente, ia lhe dizendo, aspas, o que diz o gavião ao roxinol, desafortunado, o que gritas? Tem a ti um bem mais forte, tu irás por onde eu te levar, mesmo sendo bom cantor. Alimento-te, se quiseres de ti farei, ou até te soltarei, farei contigo o que eu quiser, por ser mais forte. Insensato, vejam o que diz o gavião, insensato quem com mais fortes queira medir-se. Isto é que o poeta está criticando. Justamente, insensato, diz o gavião, aquele que com o mais forte queira medir-se, pois de vitória é privado e sofre, além de penas, vexame, vergonha, por ser derrotado, por apanhar, digamos assim. Continua o poeta no verso 212. Assim falou o gavião de voo veloz, ave de longas asas. E aí troca. Percebam a mudança aqui. Tu, Perses, escuta a justiça e o excesso não amplies. Há uma súbita interrupção do próprio do mito do gavião e o roxinol, uma quebra abrupta a respeito da fábula, e diz, tu, Perses, escuta a justiça superior, porque está com maiúsculas, a Deus é justiça, aliás, e o excesso não amplies. O excesso é mau ao homem fraco. E nem o poderoso facilmente pode sustentá-lo, e sobre seu peso desmorona o excesso. Nem os mais fortes sustentam o peso das suas injustiças e falcatruas por muito tempo. Mais tarde ou mais cedo, eles são pegos. O excesso é mau ao homem fraco, e nem o poderoso facilmente pode sustentá-lo, e sobre seu peso desmorona quando em desgraça cai. A rota a seguir pelo outro lado é preferível, outro caminho. Leva ao justo. Justiça sobrepõe-se ao excesso quando se chega ao final. Em última instância, diz o poeta, a justiça triunfa sobre o excesso, sobre a injustiça, sobre o abuso. O nécio aprende sofrendo. Bem rápido corre o juramento por tortas sentenças e o clamor de justiça arrastada por onde a levam os homens, comedores de presentes, ou seja, aqueles que aceitam subornos, e por tortas sentenças a vêm. Ela, a justiça, segue atrás das cidades chorando, e os costumes dos povos que a expulsaram e não a distribuíram retamente. Então, esta justiça está sendo expulsa, digamos assim, da polis, e ela vai atrás chorando para que a incorporem, para ela ser incorporada novamente. Continua o poeta, aqueles que a forasteiros e nativos dão sentenças retas, em nada se apartando do que é justo, para eles a cidade cresce e nela floresce o povo. Então, esses homens em que há essa prática da justiça, esses homens são felizes. E pelo contrário, já no verso 238, a aqueles que se ocupam do mau excesso de obras más, a eles a justiça destina ou cronida. Zeus longevidente. A esses que se ocupam do excesso, aos injustos, aos prepotentes,
aos que usam da força para impor suas vontades e cometer seus crimes, em última instância, a justiça superior os pega. Quando ele diz no verso 2:25, em nada se afastando do que é justo, o poema mostra que se está defendendo a ideia de um justo em si, a ideia de justiça em si, que não depende do interesse pessoal ou daqueles que detêm o poder ou a força. Segundo o poeta, o justo recebe o prêmio por agir corretamente, assim como o injusto deve pagar pelo que fez. Depois diz no verso 248, e também vós, ó reis, considerai vós mesmos esta justiça, com maiúsculas, pois muito próximos estão os imortais e entre os homens observam quanto lesam uns aos outros. Ou seja, a justiça está de olho em vocês, sempre. Então, pois muito próximos estão os imortais e entre os homens observam quanto lesam uns aos outros com tortas sentenças, negligenciando o olhar divino, negligenciando então a justiça superior, a justiça absoluta. É o que claramente está dizendo. Por isso que eu insisto, não estou interpretando, estou apenas lendo, e estou lendo claramente que ele está defendendo uma concepção de justiça absoluta e criticando duramente uma concepção de justiça positiva, positivista, relativista, né? Aquela que depende de quem esteja no poder. Vamos agora no verso 270, que finaliza esta sessão. Agora eu mesmo justo entre homens não quereria ser, e nem meu filho, porque é o mal homem justo ser, quando se sabe que maior justiça tem o injusto. Por que eu vou ser justo num país em que os injustos levam todas as vantagens? Mas espero que isto não deixe cumprir o tramante Deus, que isso Deus não permita, em outras palavras. Tu, Perses, lança isto entre o peito. A justiça escuta e o excesso esquece de vez. Pois esta lei aos homens o cronida Zeus. Diz, pois, que peixes e animais e pássaros que voam se devorem entre si, pois entre eles justiça não há. Aos homens deu justiça, que é de longe o bem maior. Então, esta justiça superior é de longe o bem maior que há entre os homens. Pense. Aqui está claramente, repito, não estou interpretando, está escrito, estou lendo apenas. A justiça superior entre os homens, dada por um ser superior, é para os homens o bem maior. O bem maior. Pois se alguém quiser as coisas justas proclamar sabiamente, prosperidade lhe dá o longe evidente Zeus. Mas quem deliberadamente jurar, né, fazer, como dizemos, falso testemunho, pois se alguém quiser as coisas justas proclamar sabiamente, prosperidade lhe dá o longe evidente Zeus. Mas quem deliberadamente jurar com perjúrios, quem for perjuro, e mentindo ofender a justiça, com maiúscula a justiça, comete irreparável crime. Ir contra a justiça superior é irreparável crime. Deste homem que faz isto, a estirpe no futuro se torna obscura. Ou seja, as consequências não são apenas para ele, são para ele e seus descendentes. De tão grave que é essa falta, ou que é esse crime. Deste a estirpe no futuro se torna obscura. Mas do homem fiel ao juramento, a estirpe será melhor. A partir do verso 286, então vem a parte do trabalho. Então aqui ele vai realmente fazer uma defesa do trabalho como o meio que nós temos para conseguir o que precisamos e para levar uma vida digna. Diz, a ti boas coisas falarei, Perses, grande tolo. Adquirir a miséria, mesmo que seja em abundância, é fácil. Plana é a rota perto ela reside, porque você não faz nada, fica sem fazer nada, é fácil não fazer nada. Então fica miserável, fica pobre. Mas diante da excelência,
Suor puseram os deuses imortais. Diante da excelência, do sucesso, suor puseram os deuses. Lembre, ganharás o pão com o suor da tua fronte. Da tua fronte, do teu trabalho. Mas tu, lembrando sempre do nosso conselho, trabalha, Perses. Trabalha. Divina progenie para que a fome te deteste e te queira a bem coroada e veneranda Deméter, a deusa da agricultura. E te queira a bem coroada e veneranda Deméter, enchendo-te de alimentos do celeiro. Pois a fome é sempre do ocioso, companheira. A fome é sempre do ocioso, companheira. Deuses e homens se irritam com quem ocioso vive. Na índole se parece com aos zangões sem dardo, que o esforço das abelhas ociosamente destroem, comendo. Que te seja caro prudentes obras ordenar para que teus celeiros se encham de do sustento sazonal de cada estação. Ou seja, diz no verso 311, o trabalho desonra nenhuma, o ócio desonra é o ócio, não fazer nada. O que nós temos, trabalhar é honesto e é honrado, e não há trabalho indigno. Todo trabalho é digno, nem superior nem melhor, todo trabalho é digno. O que é indigno é não trabalhar e ficar ocioso, ou ficar vivendo dos outros, digamos assim, se aproveitando do trabalho alheio. Vamos ver a continuação uma lista de princípios éticos que em alguns casos são mandamentos religiosos, como na nossa religião eu acabei de ler. Como honrar pais, não mentir, não levantar falso testemunho, não fazer atos impúdicos, agir sexualmente de forma pecaminosa, como está na nossa religião. Então, no verso 321, pois se por força alguém toma nas mãos grande bem, pela força, criticando o uso da força para impor direitos. Se alguém toma nas mãos grande bem, ou se com a língua pode consegui-lo, pela língua, pelo engano verbal, pelo engodo, pelo estelionato, eu prometo isto e depois não faço. Como não é raro acontecer, quando o proveito ilude a inteligência dos homens, ao respeito o desrespeito persegue. Facilmente os deuses obscurecem e aminguam a casa do homem, daquele homem que faz falcatruas, e por pouco tempo prosperidade o acompanha. Igualmente, diz o poeta, quem a suplicante, ao pobre, ao mendigo, e ao estrangeiro faz mal, e quem de seu irmão sobe ao leito as secretas intimidades da sua esposa, quem seduz a esposa do seu irmão, a sua cunhada, isso está também na nossa religião, como um pecado, um dos pecados mortais. Agindo desprezivelmente, e quem por insensatez comete crime contra órfãos, e quem ao velho pai no mau umbral da velhice ultraja, não honra pai ou mãe, dirigindo-lhe embrutecidas palavras, contra este que faz tudo isso, que mente, que ultraja os pais, que seduz a esposa, a mulher do irmão, contra este certamente o próprio Zeus se irrita e difícil reparação impõe a tão injustas obras. A tão injustas obras, vejam, a tão injustas em si obras. Por isso ele deverá ser castigado. Por Zeus, nem sequer pela justiça dos homens, que pode ser torta. Justamente por isso existe a justiça superior. E precisamente estamos, então, nessa defesa desta justiça superior. Discordando eu, mais uma vez, repito, da interpretação e da leitura que fez o Platão, acusando
Hesíodo de manter uma concepção relativista, perniciosa e até imoral, né, sobre o que é justo e injusto. No final desta parte do poema, em que termina a defesa do trabalho, depois ele vai exemplificar, mas essa parte não vamos ler, no verso 381, 382, que é o final desta parte, sobre o trabalho, porque depois vem os dias. Né? Então, em tal dia se faz tal coisa, em tal outro se faz tal outra coisa, e assim. Então, a parte dos trabalhos, porque, lembrem, o poema é os trabalhos e os dias. Aqui terminamos a parte dos trabalhos, e começarão os dias. E ele vai dizer em que dia se deve fazer que coisa. Que dia do mês e que dia do ano, etc. Então, termina assim, o poeta Hesíodo: se nas entranhas riqueza desejar teu ânimo, se tu internamente desejas riqueza, faz assim. Assim faz. Trabalho sobre trabalho, trabalha. Olhem que conselho belo. Trabalho sobre trabalho, trabalha. Na sonoridade do grego, para que vejam como soa essa frase no grego antigo. Ergon epiergo ergazestai. Ergon epiergo ergazestai. E assim termina essa primeira parte. Trabalho sobre trabalho, trabalha. Bem, então, temos aqui uma concepção de justiça que está clara, que está literalmente, está claramente escrita, por isso é uma concepção literal de justiça, segundo a qual há uma justiça superior. E para termos uma vida digna e para podermos alcançar e atingir o que precisamos, o que nos é preciso como seres humanos mortais e fracos que somos, a única maneira é sermos honestos. E a forma de sermos honestos é, entre outras coisas e fundamentalmente, trabalhar. Trabalhar, além de respeitar nossos pais, respeitar os outros, não levantar falso testemunho, não mentir, não fazer atos impuros, obscenos, etc. Respeitar os outros, não roubar, não enganar. E, então, fundamentalmente, honrar os deuses, honrar os nossos pais e trabalhar, que são, então, mandamentos ou leis superiores que obrigam todos os seres humanos. Em outras palavras, estamos aqui, então, repito, finalmente, frente a uma concepção absoluta de justiça. E veremos depois a crítica completamente sem base de Platão, a respeito, pelo menos, da posição de Hesíodo.